Gente, continuando com os vídeos sobre os ciclos, eu terminei ontem falando sobre o pai. Eu tinha uma revolta muito grande, eu não aceitava meu pai do jeito que ele era, as coisas que ele fazia com minha mãe, eu julgava o meu pai. Então, aquele pai não servia para mim. Então, eu buscava um pai nos homens que eu conhecia e até às vezes eu via um pai abraçando uma filha, eu queria que aquele pai fosse meu. Então, isso fez com que eu entrasse em relacionamentos não como uma mulher, mas como criança. Aquela criança que quer um pai. E um relacionamento entre homem e mulher tem que existir o homem e a mulher. Não dá para existir o homem e a criança. Então, os relacionamentos foram fadados ao fracasso. Né? Eu não encarava aquele relacionamento com a maturidade que eu deveria ter. E eu escolhia, tá? Eu escolhia o meu parceiro como uma criança, não como uma mulher. Então, eu entrava em relacionamentos, passou uma pessoa que eu entrava em relacionamentos que não daria certo mesmo. Qualquer mulher madura, qualquer mulher, qualquer adulta saberia que não daria certo e nem entraria, mas eu entrava. E eu custei a entender isso. Em relação também ao que eu falei da violência, né, que tinha no meu pai, né, ele bebia e ele batia na minha mãe. Pouco tempo atrás agora, eu conversando com uma pessoa da minha família, uma tia, hoje ela tem 75 anos, e ela tá tratando dessas dores que ela passou com o marido dela. O marido dela abusava dela também, e ela guardava isso sozinha, só que o marido dela não chegava a bater, mas usava de outras formas de violência a ponto dela rolar no chão de desespero, pegar o carro e sair correndo numa estrada como uma estrada perigosa. E conversando com ela, quando ela veio me contar, há pouco tempo atrás, eu convalescendo, a gente conversando muito, e ela me contou a história dela todinha, o que ela passou com esse homem que morreu há muitos anos atrás, morreu até de câncer. Câncer no pulmão, começou no pulmão, tristeza, e depois foi para o cérebro. E ele faleceu com coisa de 3, 4 meses. Ela me contando, eu falei para ela assim, é a mesma coisa de ver a história da minha mãe com o meu pai. Então, quando eu olhei, pegando essa história do meu pai, e eu olhei para a história das mulheres da minha família, olhando da minha história para trás, todas elas têm histórico de abuso, e histórico de vício. Se envolveram com parceiros que abusaram delas de alguma forma, ou fisicamente ou emocionalmente, e gostavam muito ou de uma bebida ou de um cigarro, e de alguma forma eram violentos. Meu pai batia, o outro era uma violência mental gigantesca. O outro bebia demais, e eu lembro da minha tia tendo que ficar cuidando, limpando aquela coisa toda até ele vir a falecer. Todos faleceram. Graças a Deus, eu tive um marido, mas ele tá vivo. Graças a Deus. Então, isso é só para vocês verem o tanto que quando a gente começa a desenrolar as histórias, aonde que a gente chega. Isso é uma pequena parte do que eu tô contando, do que eu tô expondo, porque eu tô querendo que outras pessoas olhem para dentro de uma forma mais profunda para serem curadas. Quando eu vi que eu buscava um pai nos relacionamentos, eu não entrava como uma mulher, eu entrava como uma criança, eu tive que fazer mudanças. E isso foi há pouco tempo, assim, coisa de alguns anos pra cá. Eu fui olhar para os relacionamentos anteriores e eu vi que eles não tinham a menor chance de dar certo, pelas condições que eu falei aí atrás. E eu tive que amadurecer muito para entender que a criança não entra num relacionamento de adulto. Ali tinha que ser uma mulher e um homem. Eu estava agindo como uma criança. Eu tive que olhar para o meu pai,
tive que olhar para o meu pai e tive que olhar mais uma vez para a relação que eu tinha com meu pai, os sentimentos que eu tinha em relação a ele, tudo que eu tinha tratado, mas eu sabia que ainda precisava de tratar mais um pouco. Tá vendo como é profundo? Isso é só a relação com o pai. E tinha uma curiosidade, e tem uma curiosidade na minha história, que é a questão de que o pai, ele é aquele que leva para a vida, é aquele que vai para a vida e é aquele que gera o dinheiro. Junto com tudo isso, eu tinha um problema gigantesco em administrar dinheiro. Porque eu tinha um problema com meu pai. Um problema com meu pai era muito profundo. Olha o tanto que ele era profundo. E então, eu tive que olhar para tudo isso. Aí, quando eu olhei para essa situação, eu olhei para a história das mulheres da minha família por parte da minha mãe e fui esbarrar numa história que minha avó contou para mim. Eu lembrei há pouco tempo atrás, minha avó materna, que ela era uma pessoa de uma família simples e ela se apaixonou por um homem rico. Esse homem não teve forças para enfrentar a família dele, porque eles também, essa família discriminava a minha avó por ela ser pobre, e ele foi pro vício e morreu de tanto beber. Olha como as histórias são interessantes. Então isso eu deixo para reflexão. O que acontece também dentro desse assunto? Muitas vezes existe alguém na família que fica olhando para a história da família e é como se fosse um sacerdote, uma sacerdotisa de cura. E eu acredito que o meu papel também tem muito a ver com isso. Hoje, eu sei falar não para um relacionamento que eu vejo que não tem o menor futuro. Eu sei olhar quem tá entrando ali, se é uma pessoa carente, se é uma mulher. E eu sei olhar que quem tá vindo para mim é um homem ou se é uma criança. Porque se o homem também tem problemas lá na família, ele pode casar, gente. Ele pode casar, mas ele vai ter problemas no casamento dele. E eu falo isso até pela minha experiência com a apometria. Eu atendi muitas pessoas que um dia foram crianças, tiveram problemas os mais diversos com os pais e hoje adultos demonstram algum tipo de problema. Ou vício em sexo, ou vício em bebida, ou vício em drogas, ou alergias que nunca sabem, que ninguém acha o motivo, não conseguem falar, não conseguem se expressar. E quando você olha pela apometria,